Olá, que bom ter você aqui. Você fica 5 minutinhos. Se gostar do que vê, fica até o final. Se não, tem outros vídeos nesse canal que você possa gostar mais, tá bom? Hoje eu vou falar como você deve falar com os americanos sem parecer invasivo ou informal demais, né? Você já falou com o americano e teve a sensação de que foi demais? De que você foi simpática demais, aberta demais ou até informal demais? Se isso já aconteceu com você, saiba que não significa que você deve ter um problema, né? Significa apenas que as regras de comunicação do Brasil e dos Estados Unidos, elas são completamente diferentes, né? E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como falar com os americanos de forma profissional, natural e respeitosa, sem perder a sua essência brasileira, tá legal? No Brasil a gente cria conexão muito rápido, né? A gente pergunta da família, elogia, abraça, toca na pessoa, conta da vida, né? E isso é visto como carinho no Brasil, mas nos Estados Unidos o profissional vem antes da conexão, né? Os americanos eles valorizam a privacidade, os limites, a objetividade, né? Eles só abrem espaços para as conversas pessoais quando já existe confiança, né? Então, quando um brasileiro chega com toda essa energia calorosa que a gente tem, né, logo de início, eles podem interpretar de duas formas. Essa pessoa é muito intensa, ou se não, essa pessoa está invadindo o meu espaço. Aí a culpa não é sua, é cultural, né? Agora eu vou te explicar de uma forma clara porque os americanos normalmente consideram invasivo, né? Mesmo que no Brasil isso seja totalmente normal. Então, perguntas pessoais cedo demais. No Brasil, é comum a gente perguntar: você é casado? Você tem filhos? Você mora onde, né? Mas nos Estados Unidos, esse tipo de pergunta é vista como algo íntimo demais. O americano pode pensar: por que essa pessoa quer saber tanto da minha vida, né? E achar estranho. Em vez disso, você pode usar frases neutras como: como está sendo a sua semana? Né? Ou se não, eu espero que você esteja tendo um bom dia, né? Uma coisa bem neutra, assim. É, o contato físico, né? No Brasil, você pode encostar no braço da pessoa, dar beijo no rosto, abraçar, isso é normal, né? Aqui nos Estados Unidos, isso não é normal. Nos Estados Unidos, isso acontece só com pessoas que são muito próximas aos americanos, né? No ambiente de trabalho, o contato físico ele pode causar um desconforto, né? E pode ser até considerado uma ofensa, entendeu? Falar da vida pessoal logo de início não é uma coisa natural aqui nos Estados Unidos. Então, no Brasil, é normal você desabafar: nossa, eu tô cansada. Ontem aconteceu isso comigo, com os meus filhos, com isso que aquilo, né? Mas nos Estados Unidos, o americano ele não sabe nem como reagir a esse tipo de intimidade, né? Para esse tipo de conversa. Então, é melhor não, tá, pessoal? Tem os elogios que são exagerados, né? No Brasil, a gente adora elogiar. Nossa, que linda! Adorei seu cabelo, né? Nos Estados Unidos, os elogios sobre a aparência, eles podem soar estranhos e até inapropriados. O tipo de elogio que funciona aqui é sobre desempenho e não aparência. Então, você pode falar: ótimo trabalho no seu relatório. Eu gostei do seu ponto na reunião. Isso são elogios aceitáveis aqui nos Estados Unidos, no contexto corporativo, né? As mensagens longas e emocionais. O americano, ele gosta de mensagem curta e objetiva, clara e direta, né? Enquanto um brasileiro escreve um parágrafo enorme explicando tudo em detalhes, o americano ele prefere uma coisa mais sucinta, assim, tipo: oi, Sara, bom dia, tenho uma pergunta rápida, você tem 2 minutos, né? E como fazer para ser educado sem ser invasivo, né? E agora eu vou te mostrar esse jeito de falar de um jeito educado e profissional, tá legal?
Então começa sempre pelo profissional. Mas antes disso, já deixa o seu joinha aqui no nosso canal, comenta aqui se você tá gostando, se você tem dicas também pra gente, tá bom? Então começa pelo profissional, seja sempre clara e objetiva. Põe assim: bom dia, John, eu tenho uma atualização rápida. Ou senão você pode falar: oi, Ana, você pode me ajudar com algo quando tiver um tempinho? Né? Essas frases, elas são muito importantes nos Estados Unidos porque demonstram que você respeita o tempo da pessoa, né? Você fala: ah, quando você tiver um momentinho. Ou senão você fala: sem pressa, no rush, sem pressa. Ou você fala: só conferindo, just checking in. Ou senão você fala: se isso funcionar para você, if that works for you, né? E como criar uma conexão sem invadir, né? Você pode criar essa conexão sim, só que precisa ser dentro da cultura do americano, né? Então, por exemplo, um clima, final de semana, feriados, algo positivo no trabalho. Então, por exemplo, você fala: você teve um bom fim de semana? Você pode perguntar isso, né? Ou senão você pode falar: tá bem frio hoje, né? E foca no desempenho e não na aparência, né? Então, você fala assim: eu aprecio a sua ajuda, você trouxe um ponto excelente hoje, obrigada por ser tão organizado, né? No desempenho e não na aparência, tá bom? E como encerrar as conversas de forma profissional? Você fala: obrigada pelo seu tempo, me avise se precisar de mais alguma coisa, tenha um bom resto de dia, né? São formas boas de você terminar uma conversa. E como evitar parecer informal demais? O que você vai dizer? Evitar as gírias brasileiras traduzidas, né? No Brasil a gente fala assim: ai, amiga, você não acredita, eu tô morrendo aqui, tô surtando, né? Mas traduzir isso para inglês soa dramático demais. Então, o que você pode usar ao invés de? Então, você pode falar: ah, isso tem sido desafiador. This has been challenging. Deixa eu explicar o que aconteceu. Let me explain what happened, né? Não envie mensagens fora do horário de trabalho, né? Nos Estados Unidos, isso invade a privacidade da pessoa. As pessoas são pagas por hora normalmente, né? Então, tem que ser dentro do horário do trabalho delas, né? Então, evita falar, tipo, se você realmente precisar enviar uma mensagem fora do horário de trabalho, já começa falando: olha, você não precisa me responder agora, né? Isso deixa um senso de privacidade para a pessoa, tá? E no Brasil a gente costuma usar um monte de emoji para mostrar nossos sentimentos nas mensagens de texto, essas coisas. E no Brasil significa simpatia, né? E nos Estados Unidos pode passar como uma falta de profissionalismo. E tem as exceções. Tudo isso que eu tô falando para vocês, pessoal, tem as exceções, tá? Porque nas corporações você vai lidar com outras culturas também. Então, outras culturas pode ser que não tenham essa educação cultural, enfim, também. Então, pode ser que veja emoji, pode ser que alguém toque em você. Mas eu tô falando coisas para você evitar dentro da cultura americana, para você evitar de ter problemas, tá, pessoal? E é importante que não interrompem as reuniões também. No Brasil, falar por cima é normal. Nos Estados Unidos, interromper é visto como desrespeito. Então, se você quiser entrar na conversa, você fala: eu posso acrescentar algo, por favor? Tá bom? May I add something? Né? E como você pode pedir ajuda sem parecer chato, né? Pedir ajuda é normal, mas a forma com a qual você pede ajuda importa, né? Então você pode falar: você pode esclarecer algo para mim, por favor?
Eu quero ter certeza que estamos alinhadas. Você pode explicar essa parte novamente quando eu tiver tempo? Né? Então, são formas de você quebrar o gelo quando for pedir uma ajuda, né? Eu tive uma cliente que ela era uma mulher super calorosa, jeitinho brasileiro e tudo. No primeiro emprego dela nos Estados Unidos, ela achava que ninguém gostava dela, sabe? Na verdade, os colegas, eles só estavam sendo profissionais dentro da cultura deles, mas parecem um pouco frios pra gente, né, pro brasileiro. Mas aí, quando ela aprendeu a ajustar a comunicação com eles, sem perder quem ela era, tudo mudou, né? Aí ela passou a ser mais respeitada, mais ouvida e ganhou até oportunidades melhores. Se comunicar bem nos Estados Unidos não significa deixar de ser brasileiro, significa se adaptar de uma forma para a sua essência ser compreendida dentro da cultura daqui, né? Se você quiser aprender a se comunicar de forma estratégica, se preparar para entrevistas e se posicionar melhor nesse mercado, conte comigo, tá bom? Me manda um inbox, enfim, e a gente conversa sobre esse assunto, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Seja bem-vindo aqui. Um abraço.